Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E o Sagres Internacional desta quinta-feira tem como tema Angela Merkel, a despedida da chanceler após 16 anos. E o Sagres Internacional é com o historiador e professor de geopolítica Norberto Salomão, que já está comigo. Professor, seja bem-vindo ao Tom Maior mais uma vez. Muito obrigado, Dilisado. Satisfação grande estar mais uma vez aqui com você e com todos os que nos acompanham para a gente falar um pouquinho, desta feita sobre a Angela Merkel, ou em alemão, Angela, Angela Merkel, que seria a pronúncia alemã, mas aqui para nós, Angela mesmo. E 16 anos como chanceler da Alemanha, e lembrar que a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia, então fez uma história, uma era que está chegando ao fim. Nós fizemos há 10 edições atrás, na edição 28 do Tom Maior, nós falamos aqui sobre essa possível substituição da Angela Merkel, das eleições que ocorreriam lá na Alemanha para o parlamento, e ela tinha como seu sucessor um candidato que não foi o eleito, acabou sendo eleito o Olaf Scholz, e aí a gente vai tendo aí esse processo de transição que se consolida agora em dezembro, viu, Di? Isso mesmo, professor, e como o senhor citou aí, é o nosso tema, ela finalmente está se despedindo do cargo de chanceler da Alemanha após os 16 anos, E nessa quinta-feira vai ter uma cerimônia em homenagem a ela. E o senhor pode nos dar mais detalhes do que pode ser abordado nessa cerimônia hoje à noite? É isso, Dili? Antes da gente falar de questões mais profundas envolvendo o governo da Angela Merkel e do sucessor, do que pode acontecer na Alemanha e tudo, a gente resolveu falar dessa peculiaridade, provavelmente ali pelo dia 6 até dia 10 de dezembro é que o novo governo deve entrar em ação, e até lá ela está ainda provisoriamente como chanceler da Alemanha, mas no dia 2 de dezembro, nessa quinta-feira à noite, haverá uma cerimônia, o nome da cerimônia em alemão é a Großen Zapfenstreich, que seria assim a grande, olha a tradução ao pé da letra, a grande tatuagem, mas tatuagem nesse sentido, no sentido assim da grande marca, é uma cerimônia que remete lá ao século XVI, ganha ênfase no século XIX, na Alemanha, e tem origens militares. Depois de uma batalha, depois de uma contenda, de uma missão, os militares podiam relaxar, beber e tudo, mas aí tinha aquele momento em que eles iam parar de beber. Então, se fazia uma marca com giz na área dos barris de bebida, de cerveja, de vinho, ou então vinha o militar responsável com um sabre, e aí ele batia nas torneirinhas, dizendo, olha, é hora de encerrar, é o encerramento. E aquilo depois entrou para a tradição germânica, para a despedida de grandes autoridades, de militares. Então se realiza aí o Großen do alemão grande, Zapfenstreich, quer dizer, a grande tatuagem, a grande marca, a marca final, essa despedida. E aí, Zílio, olha as curiosidades. Tradicionalmente, a autoridade que está se despedindo pode pedir 3 músicas que serão executadas pela banda marcial, pela banda militar alemã. É um desfile em que esses militares aparecem com tochas e também executam canções e marcham. É uma procissão militar. Muita gente acha que até que, inclusive, lembra o legado nazista da Alemanha, mas realmente lembra um pouco, mas é porque isso é bem anterior até à Alemanha nazista. É uma festividade, uma cerimônia bem tradicional. E aí a Angela Merkel, ela faz suas escolhas, as 2 músicas primeiras, uma escolha mais sóbria, Ela que tem uma tradição cristã, o pai dela foi pastor evangélico, inclusive por isso ela que, apesar de ter nascido na Alemanha Ocidental, ela é da época das 2 Alemanhas, na época da Guerra Fria, em que a Alemanha estava dividida em Alemanha Ocidental, capital em Bonn, e Alemanha Oriental, capital em Berlim. A Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha, que de democrática só tinha um nome. Era a área sob a influência da União Soviética. E como o pai dela era pastor evangélico, ele se muda para a Alemanha Oriental e ela vai junto. Então, ela passou a infância ali em Brandenburg, na parte da Alemanha Oriental, e remete um pouco a esse período aí da sua infância. Como ela tem essa tradição cristã e é do UDC, que é da UDC, que é a União Democrática Cristã, que é o partido dela, um partido de centro-direita, um partido mais conservador,
Veja, a primeira música que ela escolhe é um hino cristão do século XVIII, que é Großen Gott, wir loben dich, né? Ou seja, grande Deus, ou santo Deus, louvamos o teu nome. Então, até aí, nenhuma novidade, tranquilo. A outra música que ela escolhe é uma música da cantora, canção popular, da cantora Hildegard Neff, que é a música Für mich soll es Rosen regnen, ou seja, devem chover rosas vermelhas para mim ou sobre mim, né? Nesse sentido. E essa música é bem interessante porque ela fala de não desistir nunca. É quase que uma canção assim de autoconfiança, de autoafirmação. Para mim, eu prefiro tudo. Eu quero tudo ou nada. Eu vou ganhar e para mim é tudo ou nada. Então, talvez a Angela Merkel falando da sua exitosa passagem de 16 anos pelo governo alemão, querendo fazer alguma referência, porque é uma música que ela gosta mesmo. Aí vem as várias inferências. E, finalmente, viu, Dili, olha que interessante. Aí ela surpreende, hein? A Angela Merkel, ela escolhe uma música que foi um sucesso em 1974, um sucesso do ícone punk, rock punk alemão, a conhecidíssima Nina Hagen. Né? Então, ela escolhe da Nina Hagen, ela escolhe esse sucesso de 74, foi sucesso lá na Alemanha Oriental. Talvez remeta, então, à sua juventude também na Alemanha Oriental, que é a música de Hast den Fabelfilm vergessen, ou seja, você esqueceu o filme colorido. Porque na Alemanha Oriental, filmes coloridos eram dificílimos, você tinha que fazer uma espécie de um tráfico de elementos culturais que vinham da Alemanha Ocidental. E a letra dessa música, né, com a Nina Hagen, e ela bem provocativa, lembra um pouco aquelas polcas alemãs e tudo, mas com uma batida um pouco do punk rock, é como se ela estivesse falando para o seu namorado, olha, você não deveria ter feito isso comigo, antes a nossa vida era colorida, era como um filme colorido, era tão lindo aqui, e de repente tudo ficou preto e branco. Onde é que está aquele filme colorido que você prometeu, né? Você me machucou e se você continuar fazendo assim, eu não vou mais ficar com você, eu não vou mais ficar por aqui. Esse não vou ficar mais por aqui poderia ser tanto da pessoa ir embora, quanto da pessoa morrer, ter um fim mais trágico, se matar, ou coisa do gênero, né? Eu sei que a Angela Merkel coloca isso. E a Angela Merkel teve uma passagem muito interessante com a Nina Hagen, numa entrevista, se eu não me engano, em 2009, falando sobre questão de drogas e tudo, de uso de drogas, num programa de TV. E a Angela Merkel deu a sua opinião, e a Nina Hagen, naquele estilo bem punk, bem a época do radical João Gordo, para alguém ter uma ideia da pegada, falou, olha, não gosto de você, você é político, os políticos só mentem. E talvez a Angela Merkel faça com essa canção não só uma referência ao período em que ela viveu na Alemanha Oriental, como também uma referência a Nina Hagen, dizendo que ela não é mentira coisa nenhuma, né? A Angela Merkel foi uma realidade, se tornou a grande liderança aí, da Alemanha e da União Europeia. É sempre bom lembrar, os carros-chefes da União Europeia são Alemanha e França, e Angela Merkel deixa um legado considerável, né? É isso, Dília, essas curiosidades iniciais dessa cerimônia que vai rolar aí no 2 de dezembro, cerimônia em que se despede Angela Merkel, que a gente está vendo o fim de uma era, né? Uma era de 16 anos. É muito interessante esse detalhe das músicas, mas vamos falar agora do sucessor dela, né? O novo chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. Scholz? Isso, Scholz, isso mesmo, boa pronúncia, Scholz. O que a gente pode esperar desse novo governo, professor? Bom, veja, o Olaf Scholz, ele é o atual vice-chanceler da Alemanha e ele também é o ministro das Finanças da Alemanha. Ele conduziu a Alemanha com uma mão muito firme, então ele tem grande legitimidade, né, para ter vencido essas eleições. Porém, o partido dele, que é o Partido Social Democrata, não conseguiu maioria plena, quer dizer, foi o partido que teve mais votos, mas isso não era suficiente para garanti-lo como primeiro-ministro, como chanceler. Só lembrar a todos que nos acompanham que a Alemanha é semipresidencialista, né? Então, quer dizer, é uma mescla do presidencialismo com o parlamentarismo. O presidente da República, que é atualmente o Walter Steinmeier, ele não governa, ele é o chefe de Estado, ele representa o Estado alemão, mas ele não governa, ele tem algumas funções de governo, mas o governo mesmo fica nas mãos do primeiro-ministro, que é o chanceler. Lembrar que chanceler, para nós aqui no Brasil, é o ministro das Relações Exteriores.
não tem nada a ver com o primeiro-ministro. Mas lá na Alemanha é o primeiro-ministro, é o chefe do executivo, é o chefe de governo. Pois é, o Olaf Scholz, para que ele pudesse assumir, houve a necessidade de uma coligação partidária. Ele conseguiu essa coligação com o Partido Verde, que é um partido à frente da questão ambiental, da questão ecológica, e do Partido Liberal Democrático na Alemanha, que é um partido de centro-direita. Então, isso caracteriza, sim, uma despedida, pelo menos no momento, da União Democrática Cristã, que ficou durante muitos anos nas coligações de poder na Alemanha. E o que a gente pode esperar são algumas medidas, talvez, um pouco mais ousadas, como, por exemplo, a liberação da venda de maconha em casas especializadas e para o público adulto. Então, essa é uma demanda na Alemanha, até para descriminalizar a maconha e o uso da maconha, que só gera trabalho para a polícia e não representa um ganho muito grande, né, para o combate de criminalidade, a drogas muito mais pesadas, mais complicadas de serem combatidas. Então, acompanhando o que acontece hoje na Holanda e em alguns outros países. Outra questão é com relação à legislação do aborto na Alemanha. Na Alemanha, o aborto é proibido, apenas em condições muito especiais e que representem ameaça ou ao feto ou à própria gestante, é que é permitido o aborto. Mas são condições muito específicas e por via judicial. É uma legislação da época ainda do regime nazista na Alemanha, não sofreu nenhuma mudança ou modernização, também é uma outra demanda, e o atual governo promete que vai rever alguns pontos com relação à questão do aborto. E, finalmente, a outra questão bastante importante diz respeito à questão ambiental, né? A Alemanha ela tende a avançar nessa questão ambiental, nessa questão de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico, quer eliminar o carvão mineral como fonte de energia mais tardar até 2030, então há assim, ações bastante ambiciosas desse governo. Outra questão é que esse governo pega um legado muito forte da Angela Merkel à frente da União Europeia e vai ter que tocar isso para frente. A União Europeia sempre sofrendo alguns abalos, sempre tendo a desconfiança, até porque nós tivemos um crescimento do populismo de extrema-direita, na Polônia, por exemplo, né? Há também um crescimento do neonazismo na parte leste da Alemanha. Então, tudo isso são desafios que têm que ser enfrentados por esse novo governo, mas parece ter uma base de apoio bastante fortalecida. E aí a gente vai ter que aguardar se realmente essas pautas aí vão se cumprir, viu, Didi? Professor, e agora voltando a falar um pouco mais de Angela Merkel, o que a gente pode avaliar assim, do desempenho dela nesses 16 anos de governo? Pois Dili realmente é uma mulher admirável, a Angela Merkel, né? Ela sempre com um estilo muito discreto, muito centrado. Alguns chegaram a acusá-la de ser um grande muro, porque ela muitas vezes não dava a sua opinião de imediato, ela guardava o melhor momento, mas, na verdade, o que a gente está tendo aí é a saída de uma grande estrategista, talvez, e com certeza, no mesmo nível, para até maior do que o que foi o seu grande mentor, que foi o chanceler da Alemanha, Helmut Kohl, que estava no poder quando houve a reunificação da Alemanha, depois ele prossegue com a Alemanha reunificada. Enfim, então, uma lição realmente, né? Muitos comparam Angela Merkel com Margaret Thatcher, que foi a dama de ferro, né? A primeira-ministra do Reino Unido, da Inglaterra, nos anos 80 e 90, dama de ferro, tem até filme a respeito, né, da Margaret Thatcher, mas são estilos um pouco diferentes. A Margaret Thatcher é muito durona. A Angela Merkel teve que tomar algumas atitudes duras, mas teve que refluir em dados momentos. E ela entrou no poder em 2005. Então, veja, ela acompanhou o fortalecimento da União Europeia com o Tratado de Lisboa em 2007, que vai consolidar a União Europeia, a composição da União Europeia e as diretrizes da União Europeia. A Angela Merkel passa pela crise econômica de 2008, que foi aquela bolha imobiliária, afetou o mundo inteiro, então ela teve que tomar algumas atitudes bem fortes. A crise da Grécia, a crise grega e a liberação de recursos, né? E agora aquela que é considerada na Europa a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, que é a crise da pandemia. Então, em tudo isso, entre altos e baixos, ela tem se conduzido muito bem, né? Quer dizer, ela sai com um saldo muito positivo, apesar de seus críticos dizerem que ela, inclusive, é parte da crise que a Europa vive hoje. A principal crítica a ela foi a política de flexibilização no recebimento de imigrantes, na crise migratória.
Ora, mas que alternativa tinha a Europa naquele momento, a não ser tomar essa atitude humanitária? Né? Então, sai com esse saldo bastante positivo, passou pelo Brexit, que é a saída de um parceiro forte da União Europeia, que foi a saída do Reino Unido, né? e conduziu muito bem. Quer dizer, eu entendo, e a grande parte dos analistas entendem, que Angela Merkel deixa uma marca bastante positiva e talvez até difícil de ser substituída à altura. Porém, muitos apostam, eu mesmo aposto minhas fichas também no Olaf Scholz como capaz de realizar esse tipo de governo, esse tipo de condução, porque, veja, viu, Dili, e todos aqueles que nos acompanham, não é apenas porque de repente parece que a gente está falando só da Alemanha aqui, não é. A gente está falando, na verdade, no destino da União Europeia, uma vez que a Alemanha é o grande carro-chefe da União Europeia, é uma das principais economias da Europa, está entre as 5, 6 principais economias do mundo. Então, é algo bastante importante para toda a comunidade internacional. Professor, agora trazendo um pouco mais para perto de nós, sai Angela Merkel, entra o seu substituto, e como que deverá ser esse relacionamento do governo com Bolsonaro? Pois é, Dília, eu não sei se você se recorda, né? As relações do Brasil com a Alemanha, elas não têm sido as melhores durante o governo Bolsonaro, porque a Alemanha destinava importantes recursos para a preservação da Amazônia. E diante das ações e discursos do atual governo brasileiro, esses recursos foram, inclusive, bloqueados. E o governo brasileiro chegou a dizer que não precisava de recurso de ninguém para preservar a Amazônia, que a própria Alemanha tinha acabado com as suas florestas. E não é bem assim, não. A Alemanha tem, nas últimas 2, 3 décadas, uma política muito importante de recuperação das suas florestas, de recuperação do meio ambiente. Então, isso estremeceu um pouco essas relações. Outra coisa que complica um pouquinho, viu, Dili, é o fato de que o partido do Olaf Scholz, que é o substituto da Angela Merkel, é o Partido Social Democrata. Ele é um partido de centro-esquerda, de centro para centro-esquerda. E um partido que tem relações muito íntimas com o PT e com o ex-presidente Lula, que são adversários claros, declarados do atual presidente Jair Bolsonaro. Outro detalhe é aquilo que a gente falou há pouco: o Partido Social Democrata só conseguiu fazer o Olaf Scholz como chanceler, como primeiro-ministro, com uma coalizão entre o Partido Verde e o Partido Liberal Democrata da Alemanha. Então, veja, esses partidos hoje têm como meta principal o meio ambiente. E países, para fazerem negócios com a União Europeia, têm que cumprir as diretrizes ambientais. É uma coisa que o Brasil promete fazer nos discursos, prometeu agora na COP26, mas que está muito longe de cumprir. Então, isso caracteriza aí uma relação, se mantido esse discurso do atual governo, uma relação muito dura, uma relação com dificuldades. Bom, qual é o problema disso? Né? Muitos vão dizer, deixa essa Alemanha para lá. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha tem um peso importante para a economia brasileira, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Em 2020, foi o 7º maior comprador de produtos brasileiros, em plena pandemia, e é o 3º maior exportador de produtos para o Brasil. Então, a gente também compra, né, produtos lá da região. Ao mesmo tempo, como a maior economia da Europa, as decisões que a Alemanha toma, que o governo alemão toma, influenciam todos os outros parceiros da União Europeia. E quem que é o grande parceiro da Alemanha? A França, cujo presidente é o Macron, que também já se colocou como adversário natural do presidente Bolsonaro. Então, o chanceler brasileiro vai ter um certo trabalho para amenizar, para colocar panos quentes e fazer com que as relações, pelo menos até a vigência do governo Bolsonaro, ou no caso de uma reeleição do Bolsonaro, possam ser melhores do que as que estão atualmente. Sim, o Brasil precisa ter boas relações com a União Europeia e, para isso, passa por boas relações com o governo alemão. É isso aí, Dili. Era o que nós tínhamos aí para hoje sobre o cenário internacional. Muito bom, professor. Muito obrigada por mais uma vez vir nos atualizar das notícias internacionais. Tá bom, querido. Eu que agradeço a todos aí do Sistema Sagres de Comunicação que colaboram para que a gente possa levar informação de qualidade. Agradeço a sua competente condução aí à frente do programa e convido a todos para que possam nos acompanhar
no nosso podcast Sagres Internacional pelos tocadores aí, mas basta você colocar aí no site que procura Sagres Internacional, você vai encontrar aí as nossas 145 edições. Estamos preparando a edição 146. Muito obrigado a todos. Um bom resto aí de semana, né? Estamos chegando próximo do final do ano. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Esse foi o Sagres Internacional no tom maior. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.